Escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra. Um troço difícil, como você vê. Procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. Será que há mesmo alma em cachorro? Não me importa. O meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preaça. Exatamente o que todos nós desejamos. A diferença é que eu quero que eles apareçam antes do sono. E Padre Zé Leite pretende que eles nos venham em sonhos, mas no fundo, todos somos como minha cachorra baleia e esperamos preaça. Do sertão desce a míngua, rastro de sol, sequidão de língua, poeira assanha e desenha o vento, ventre roto, fome, desalento. Eu me lembro que o livro ficou numa vitrina da Casa Ramalho durante umas 2 ou 3 semanas, sabe? Aquele livro ali solitário, sem ninguém comprar. Então eu pedi ao meu pai para comprar, ele comprou, eu li e escrevi um artigo no Jornal de Alagoas, né? Sobre Vidas Secas. O Graciliano me recebeu, etc. Então abriu uma gaveta, mostrou o artigo que tinha mandado para ele, né? Quando eu publiquei Vidas Secas, só o menino se ocupou do livro. Todo mundo silenciou, absolutamente ninguém falou do livro. Eu fiquei deslumbrado de ler um romance em forma de contos. Eu achei impressionante que cada capítulo do Vidas Secas é uma história autônoma, né? Isso me encantou muito. O que me chamou a atenção no livro é alguma coisa meio enigmática, porque fica entre um romance de conteúdo social, crítico, né? Mas ao mesmo tempo um romance muito forte em termos da elaboração propriamente dita. Eu gostava muito da poesia concreta e tinha sido educado, com todas as aspas, mas sem aspas, pela poesia de João Cabral de Melo Neto. Então eu estava, por assim dizer, esteticamente preparado para compreender a proposta extremamente audaciosa de Graciliano Ramos na década de 1930. Vidas Secas representa, dentro daquele contexto da década de 30, da chamada literatura regionalista, um livro que veio com a proposta de mostrar o Brasil um tanto desencantado. Porque a trajetória do regionalismo, desde o final do século XIX até aquele momento, era a de uma composição romanesca, narrativa, mais próxima da literatura europeia. A História da Baleia foi o primeiro conto que ele escreveu, que foi publicado independentemente. Depois é que ele resolveu continuar escrevendo, escreveu outro conto, aí juntou os contos. Ele não se permite as facilidades de linguagem, um certo populismo que é na linguagem de um Jorge Amado, certo? Ele depura aquilo onde há uma espécie de concisão crítica, analítica, quase com bisturi fino, para observar a realidade do Nordeste, sem se transformar num libelo social. Ele leva a narrativa dele, o leitor, quase que como uma peixeira, né? Uma coisa realmente de uma beleza crua. E parece fácil, mas é muito difícil. É muito difícil fazer isso. Essa é a atualidade, quer dizer, é a relação, né, das subjetividades de cada classe, de cada grupo social, como é que elas podem se dar, e o poder político aí por trás, político, econômico por trás, gerenciando tudo isso. Arrastaram-se para lá, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás.
Graciliano foi descoberto pelos seus relatórios, né? O Augusto Frederico Smith, que lê esse relatório aqui no Rio de Janeiro, na época, disse: esse homem deve ter um livro, porque não é possível escrever tão bem sem ter na gaveta um romance. Ele tanto tinha consciência de que isso era uma estilização, era uma obra literária, que ele melhora isso e divide, coloca títulos em capítulos e tal, né? Não que a gente chegue ao nível de achar que isso tenha a mesma importância que tem a obra dele como ficcionista. Mas o que há ali é um escritor o tempo todo. Esqueça a lenda e leia o relatório como um texto literário. Não tem nada a ver de relatório, nada. Ele passava longe da burocracia, era um antiburocrata por natureza, né? O espaço que separa a cidade do bairro da Lagoa era uma coelheira imensa, um vasto acampamento de tatus, qualquer coisa do gênero. Chegaram lá pedreiros, outras reclamações surgiram, porque as obras irão custar um horror de contos de réis. Dizem, custarão alguns, provavelmente, não tanto quanto as pirâmides do Egito, contudo, o que a prefeitura arrecada basta para que nos resignemos às modestas tarefas de varrer as ruas e matar cachorros. E nessa particularidade da linguagem, né, isso aí está tudo contido nos relatórios. Quer dizer, o exemplo que me vem à cabeça logo de cara é isso. Quer dizer, no cemitério enterrei X contos de réis. Quer dizer, esse jogo da linguagem, né? Fora o que a linguagem extremamente sucinta, né? Econômica, precisa, né? Correta. Na verdade, esse estilo relatório, ele invade a obra do Graciliano em todos os momentos. Este tom de quem está de fato fazendo um relato, um testemunho, né? Que vai até Memórias do Cárcere, infância também, né? Também os romances. E o que havia de mais curioso era que uma das lendas construídas a respeito dos relatórios é que o governador Álvaro Paz teria ficado bastante aborrecido com o tom algo sarcástico, né? Que os relatórios tinham, enfim, e que tinha sido um mal-estar. E aí você vai procurar os documentos e vê que não houve nada disso, que o governador ficou muito satisfeito, que a repercussão dos relatórios na época, o impacto que os relatórios tiveram, foi um impacto semelhante a que tem para nós hoje. E a outra coisa também que pode derivar desses relatórios é justamente o fato de que a literatura dele reflete ou reconstrói a sua experiência de cidadão. Havia em Palmeira dos Índios inúmeros prefeitos, os cobradores de impostos, o comandante do destacamento, os soldados, outros que desejavam administrar. Os fiscais, esses resolviam questões de polícia e advogavam. Para que semelhante anomalia desaparecesse, lutei com tenacidade e encontrei obstáculos dentro da prefeitura e fora dela. Pensavam uns que tudo ia bem nas mãos do nosso Senhor, que administra melhor do que todos nós. Outros me davam 3 meses para levar um tiro. E quando pedem para ele escrever um manifesto dentro da Ilha Grande, ele começa a corrigir erros de português. E os caras do partido ficam revoltados, né? Porque ele muda a construção de frases, tá entendendo? Aí ele disse, ó, se quiser é assim, porque eu não vou escrever errado, né? Aí o comitê acaba concordando com ele, né? Porque ele não se curvava, né? Ele não fazia panfleto. No começo da Memória do Cárcere, há uma observação sobre, vamos dizer, o encarceramento das criaturas. Ele, então, Graciliano tanto se julga, vamos dizer, encarcerado na Ilha Grande, como no seu mundo de liberdade. É um negócio. E na vida pessoal ele viveu sempre, vamos dizer, encarcerado em regras gramaticais, né? Ele era o tipo de escritor, né? Regido por certas regras, por certas fórmulas, por certas exigências, etc. De modo que o mundo dele, quer dizer, não terá sido assim um mundo da liberdade. Ele tem a noção clara e precisa, não só da observação como cidadão, mas como administrador público,
dos jogos de poder, não é? Das dificuldades reinantes, não é? Das manobras políticas. E você vê isso ao longo do romance dele. Que história é essa de posição elevada? Enganaram-te, minha filha. Para os cargos de administração municipal, escolhem de preferência os imbecis e os gatunos. Eu que não sou gatuno, que tenho na cabeça uns parafusos de menos, mas não sou imbecil, não dou para o ofício. E qualquer dia renuncio. Os livros dele não se comunicam, né? Caetés é a vida provinciana, uma história de adultério, de amor e adultério, numa pequena cidade. São Bernardo é o mundo do pequeno proprietário, da reificação, né? Vidas Secas é a história do migrante, né? do excluído, do sem terra, no certo sentido, né? As Memórias do Cárcere, né? Uma experiência carcerária, né? Os contos são muito diversificados. Graciliano Ramos era uma pessoa muito antenada, às vezes a gente esquece isso, ele era muito antenado. Você sabe que logo depois de Albert Camus ter publicado A Peste, né, ele o traduziu para José Olímpio. Quer dizer, então eu acho que Graciliano Ramos é mais antenado do que muitas vezes a gente acredita. Graciliano não consultava dicionário, Graciliano estudava dicionário, ele lia dicionário. Ele não ia ao dicionário só para saber que palavra é que eu uso aqui, não é? E não é, quer dizer, as últimas edições todas estão aí com um texto dele, que já é um texto conhecido, né? Que é Há que se escrever como as lavadeiras. Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer, colocam o anil, ensaboam e torcem 1 a 2 vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão, batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida, mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como o ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Todo mundo diz que Graciliano, e é verdade, não estou dizendo que não seja, é um escritor seco. No entanto, as saias de Sinhá Vitória são floridas. A roupa de Sinhá Vitória é sempre colorida. Entendeu? Ele cria aquela personagem e vai fazendo-a crescer. Ele insiste muito, né, numa ideia que eu traduzi por estoicismo estético. Se você, em Guimarães Rosa, tem um estoicismo ético, em Graciliano Ramos é um estoicismo estético. Quer dizer, é você trabalhar a frase, trabalhar o estilo, trabalhar a linguagem, não é? Até o cansaço, mesmo sabendo, não é? Para retomar Drummond, não é? Que é uma luta vã. Para ele, a literatura era gramática e observação. Ele só sabia escrever sobre aquilo que tinha visto, que tinha experimentado, que tinha notado, né? Ele era incapaz, vamos dizer, da criação de um mundo imaginário assim, né? Mas esse pequeno mundo que ele viu é um mundo universal, né? Ele universalizou, né? Ele era inteiramente influência à paisagem, né? Ele era um homem introspectivo, inclusive pela própria formação literária dele, que é um negócio curioso, porque foi uma formação muito longa, mas as grandes admirações dele eram Machado de Assis, era essa de Queiroz, né? Que ele sabia às vezes até